Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a impactante história de Sodoma e Gomorra, um relato bíblico que nos oferece profundas lições para os dias atuais. Vamos refletir sobre como a decadência moral dessas cidades antigas ecoa na nossa sociedade moderna e o que podemos aprender com isso. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e reflexão. Era uma noite escura e silenciosa quando Abraão olhou para o céu estrelado, refletindo sobre a grandeza do Criador. As estrelas brilhavam com uma intensidade que parecia contar segredos antigos, histórias de eras passadas e futuras. Foi nesse momento que Abraão recebeu a visita de 3 homens, mensageiros divinos, que lhe trouxeram notícias sombrias sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. O destino dessas cidades estava selado, e sua destruição iminente seria um sinal para todas as gerações futuras. Sodoma e Gomorra, cidades que outrora foram prósperas, haviam se tornado sinônimos de decadência moral e corrupção. Seus habitantes estavam mergulhados em práticas abomináveis aos olhos de Deus. A injustiça, a violência e a depravação eram comuns, e a compaixão e a retidão haviam desaparecido. O clamor dos oprimidos havia chegado aos céus, e o julgamento divino estava prestes a ser executado. Abraão, em sua intercessão fervorosa, perguntou ao Senhor se ele destruiria os justos com os ímpios. Em sua compaixão, Deus prometeu poupar as cidades se houvesse 10 justos nelas. No entanto, a corrupção era tão profunda que nem mesmo 10 justos foram encontrados. Enquanto isso, na cidade de Sodoma vivia Ló, sobrinho de Abraão. Ló havia escolhido morar naquelas terras férteis, mas agora via sua escolha se transformar em um pesadelo. Uma noite, 2 anjos, disfarçados de homens, chegaram à cidade e foram recebidos por Ló em sua casa. A cidade, no entanto, não era lugar seguro para estrangeiros. E logo os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues a eles para serem violentados. Ló, desesperado para proteger seus hóspedes, ofereceu suas próprias filhas aos agressores, mas os anjos intervieram, cegando os homens de Sodoma e salvando a família de Ló. Com o amanhecer, os anjos instaram Ló a fugir com sua família, pois a destruição estava prestes a cair sobre a cidade. Eles foram instruídos a não olhar para trás, mas a esposa de Ló, desobedecendo a ordem, olhou para a cidade em chamas e foi transformada em uma estátua de sal. Enquanto fogo e enxofre choviam do céu, destruindo Sodoma e Gomorra, o coração de Abraão estava pesado com tristeza. As cidades foram reduzidas a cinzas, uma lembrança perene do julgamento de Deus sobre a maldade e a corrupção. Mas a história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto antigo. Ela ecoa através dos tempos, chegando até nós hoje, como um alerta sobre os perigos do afastamento de Deus. Vivemos em uma era onde a moralidade é frequentemente questionada, onde o certo e o errado parecem ser definidos por conveniência e não por princípios eternos. A justiça é distorcida, a compaixão é escassa, e a busca pelo prazer imediato muitas vezes sobrepõe-se ao bem-estar dos outros. Assim como em Sodoma e Gomorra, a humanidade de hoje enfrenta os desafios da decadência moral. A tecnologia, com toda a sua promessa de progresso, trouxe consigo novas formas de corrupção. As redes sociais, projetadas para conectar, muitas vezes são usadas para espalhar ódio, desinformação e divisão. A ganância, o egoísmo e a indiferença para com os necessitados são sintomas de uma sociedade que se afastou dos valores divinos. Em muitos aspectos, a nossa era reflete as características que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra. No entanto, assim como havia esperança para Ló e sua família, também há esperança para nós. A história de Sodoma e Gomorra nos lembra que Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele ouve o clamor dos oprimidos e oferece uma saída para aqueles que buscam sua face. A intercessão de Abraão por Sodoma é um exemplo poderoso do impacto da oração fervorosa e da intercessão pelos outros.
Em nossos dias, somos chamados a ser luz em meio às trevas, a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Somos convidados a defender a justiça, a praticar a compaixão e a viver de forma íntegra. A história de Sodoma e Gomorra é um lembrete de que nossas escolhas têm consequências e que a justiça divina prevalecerá. Olhando para o mundo ao nosso redor, podemos ver reflexos de Sodoma e Gomorra, mas também podemos ver oportunidades de redenção. Deus ainda está em busca dos justos, daqueles que escolherão caminhar em seus caminhos e que intercederão por suas comunidades. A mensagem de Sodoma e Gomorra é um chamado à reflexão, à mudança e à ação. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma, somos chamados a interceder por nosso mundo, a buscar a transformação através do amor e da justiça. Podemos escolher ser agentes de mudança, levando a mensagem de esperança e redenção a um mundo que tanto precisa. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto de destruição, mas uma lição de vida. Ela nos lembra que, mesmo em meio à corrupção, Deus busca os justos. Ela nos desafia a viver de maneira que honre a Deus, a sermos exemplos de integridade e compaixão. E, acima de tudo, ela nos chama a nunca perder a esperança, sabendo que, em meio às trevas, a luz de Deus sempre brilhará. À medida que avançamos, que possamos aprender com o passado, reconhecer os sinais dos tempos e escolher viver de acordo com os princípios divinos. Que a história de Sodoma e Gomorra nos inspire a buscar a justiça, a amar a misericórdia e a caminhar humildemente com nosso Deus. Pois ao fazer isso, seremos uma luz brilhando em um mundo que, como em Sodoma e Gomorra, clama por redenção e transformação.